Olá, está começando o Revista TST, o programa que leva até você tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para esta edição. Restaurante Império Mineiro de São Paulo deve pagar em dobro por horas trabalhadas no segundo domingo mensal, reservado ao descanso. A administradora vai receber indenização de R$50 mil após vazamento de informações depreciativas. O caso chegou à justiça depois que um e-mail sigiloso que citava a avaliação de desempenho da profissional foi enviado para várias pessoas. E você vai ver ainda uma entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TST, Gabriela Lens de Lacerda, sobre assédio sexual no trabalho. Essas e outras notícias você acompanha agora no Revista TST. A seção 2 de dissídios individuais anulou a sentença de um processo depois de constatar que problemas na internet impediram testemunhas de depor por videoconferência. Vamos saber mais sobre essa decisão com a repórter Evne Araújo. Oi, Evne. Oi, Anderson. Oi, Luana. O processo havia sido ajuizado por um agente de monitoramento contra uma empresa de segurança eletrônica de Horlândia, em São Paulo. Ela reivindica o reconhecimento de vínculo de emprego. Na audiência telepresencial, depois do depoimento da primeira testemunha, a trabalhadora solicitou que fossem ouvidas mais duas pessoas. Os depoentes até chegaram a entrar na videoconferência, mas por problemas na conexão com a internet, não conseguiram continuar na chamada virtual. O pedido para que elas tivessem nova oportunidade de depor foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e a sentença acabou sendo desfavorável à empregada. Após o esgotamento dos recursos, a profissional ajuizou no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, ação rescisória para tentar anular a sentença. O TRT julgou a pretensão improcedente com a justificativa de que a apresentação das razões finais da agente de monitoramento na ata da audiência significaria que ela concordou com os atos processuais. No recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a trabalhadora alegou ter protestado formalmente contra o indeferimento. Na análise do caso, o relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Evandro Valadão, destacou que, de acordo com resolução do Conselho Nacional de Justiça, o depoimento de testemunha em audiência telepresencial se equipara aos presenciais para todos os fins legais. E lembrou que, conforme o artigo 849 da CLT, a audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Na avaliação do relator, cabia ao juiz, diante das circunstâncias, remarcar a sessão para ouvir as pessoas convocadas. Para o ministro Evandro Valadão, a situação configura força maior. Segundo ele, o caso é semelhante ao cenário em que, durante a audiência presencial, a testemunha está presente na sala de espera, mas deixa o local por alguma razão médica de baixa gravidade. A SDI 2, por unanimidade, seguindo o voto do relator, reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a sentença. Com isso, o processo deve retornar à vara do trabalho para que as testemunhas possam depor e um novo julgamento seja realizado. Anderson, Luana, eu volto com vocês. Tá certo, Evne. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E na sessão de dissídios coletivos foi confirmada a invalidade de cláusula de acordo coletivo que autorizava a virada de plantão para profissionais de saúde em caso de falta de colega. O repórter Daniel Vasques tem as informações para a gente. Oi, Daniel. Oi, Luana. Oi, Anderson. De maneira unânime, os ministros entenderam que a cláusula resultaria numa jornada de 24 horas, o que é incompatível com normas constitucionais de garantia da saúde e de segurança no trabalho. A decisão foi tomada durante o julgamento de um acordo coletivo, referente aos anos de 2017 e 2018, firmado entre a Unimed, de Belém do Pará, e o sindicato que representa os profissionais de saúde no estado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, chegou a homologar o acordo, mas vetou a cláusula relativa à virada de plantão em caso de necessidade.
Em recurso ao TST, a Unimed sustentou que a norma busca garantir a prestação dos serviços de saúde e que ela só seria aplicada em casos excepcionais, em comum acordo entre empregado e chefia, com o pagamento de horas extras ou compensação. A empresa argumentou ainda que a Constituição Federal autoriza a negociação coletiva sobre horários e duração do trabalho. A relatora na sessão de dissídios coletivos do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, considerou que a cláusula que autoriza genericamente a prorrogação de jornada poderia resultar em jornada de 24 horas, o que contraria as normas constitucionais que garantem a saúde e a segurança no trabalho. Ao justificar o voto, a relatora citou ainda artigos da Constituição Federal e da Consolidação das Leis do Trabalho, além da Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Com a decisão, ficou mantido o acórdão regional que não homologou a cláusula pactuada entre a empresa e o sindicato. Não cabe mais recurso. Luana, Anderson, eu volto com vocês. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E você tem curiosidade de saber como são calculadas as custas processuais na Justiça do Trabalho? Sabe-se a exigência de pagamento de custas na fase de execução? Essas e outras dúvidas relacionadas a custas e emolumentos podem ser esclarecidas no portal do TST, que você acessa pelo QR Code, que aparece aí na sua tela. Na aba à esquerda também é possível verificar a regulamentação e outras informações, como o histórico dos valores. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco, restaurante deve pagar em dobro por horas trabalhadas no segundo domingo mensal reservado ao descanso. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Revista TST e chegou a hora de ver os principais destaques das turmas do tribunal. A terceira turma condenou o restaurante Império Mineiro de São Paulo ao pagamento em dobro das horas trabalhadas no segundo domingo mensal, reservado ao descanso a uma empregada. Na reclamação trabalhista, a empregada contratada como saladeira disse que só folgava aos domingos uma vez por mês, o que contraria a cláusula de norma coletiva da categoria e o artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo o dispositivo da CLT, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve entendimento de primeira instância que negou o pedido da trabalhadora. A decisão do TRT teve como base o artigo 7º da Constituição Federal. De acordo com o inciso 15, o repouso semanal remunerado deve ocorrer preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, discordou da decisão regional com base nos princípios da especialidade e da norma mais favorável. Segundo o relator, a previsão em lei de escala quinzenal prevalece para as mulheres que trabalham no comércio aos domingos, garantindo não apenas o descanso, mas também o convívio familiar e social. Ele destacou que a Constituição Federal garante direitos fundamentais sociais, especialmente destinados às mulheres, legitimando um tratamento diferenciado em relação aos homens. A mulher, por uma série de razões, ela tem um papel na sociedade fundamental. Inclusive, o direito, a prerrogativa e o dever de se conceder 2 dias de domingo para que ela possa estar no seu usufruto pessoal, qualquer que seja ele. Mas se sabe que, estatisticamente, grande parte das vezes as mulheres são os pilares do funcionamento das famílias, da criança, do adolescente e de todas as famílias nas suas diversas modalidades. Então, esses direitos especificamente concedidos às mulheres
são direitos inegociáveis. Assim, a terceira turma do TST seguiu o voto do relator pela condenação do restaurante Império Mineiro ao pagamento em dobro das horas de serviço prestadas no segundo domingo mensal, reservado ao descanso da empregada. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Uma administradora vai receber indenização de R$50 mil após o vazamento de informações depreciativas sobre ela. O caso chegou à Justiça, Anderson, depois que um e-mail sigiloso que citava a avaliação de desempenho da profissional foi enviado para várias pessoas. Vamos conversar agora com o repórter Pablo Lemos, que tem mais detalhes desse caso, analisado pela segunda turma. Oi, Pablo. Olá, Luana, Anderson. Olha, o caso é o seguinte. A administradora que trabalhava para o SESI em Vitória, no Espírito Santo, disse na ação trabalhista que, em maio de 2018, uma gerente executiva da Federação das Indústrias do Estado disparou um e-mail sobre um plano de demissão. A mensagem citava que a profissional, conforme avaliação de desempenho, tinha um alto índice de reclamação da equipe e do sindicato dos professores. O e-mail, que deveria ter sido encaminhado apenas aos gerentes, acabou vazando para outras pessoas que trabalhavam na entidade e até para um site de notícias de Vitória. A administradora, com 22 anos de serviços prestados, disse que o fato lhe causou dor e a impediu de se recolocar no mercado de trabalho. Em defesa, o SESI afirmou que nunca teve a intenção de prejudicar a administradora e que havia tomado todas as medidas para evitar que o e-mail se propagasse. Sustentou ainda que não havia comprovação nos autos de que o vazamento da avaliação negativa teria causado os danos alegados pela empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em Vitória, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia condenado o SESI a indenizar a administradora em R$50 mil. Segundo a decisão, ela havia de fato sido exposta com informações depreciativas. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do recurso do SESI na segunda turma, desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa, destacou que o TRT concluiu que houve ofensa moral. O e-mail divulgado acidentalmente entre os empregados continha informações confidenciais da reclamante, avaliação profissional negativa e pejorativa, como de outros empregados, e o conteúdo da correspondência eletrônica acabou publicado em um portal de notícias da internet. É inadmissível o recurso de revista. Para se chegar a qualquer conclusão diversa, tenha de reexaminar esse contexto. Incide a súmula 126 do TST e, nesse sentido, eu estou propondo conhecer e desprover o agravo interno. Por unanimidade, a segunda turma acompanhou o voto da relatora e rejeitou o exame do recurso do SESI. O processo já transitou em julgado e não cabe mais recurso. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Pablo, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E fechando o nosso giro, uma empresa de vigilância do Paraná foi condenada por dano moral coletivo devido a assédio sexual cometido por um superior hierárquico contra duas empregadas. A sétima turma determinou que os efeitos da medida se estendam a todas as localidades e estabelecimentos da empresa. O número de mulheres que já sofreram alguma forma de assédio assusta. Em 2022, foram 46,7%, segundo dados de uma pesquisa quantitativa realizada pelo Instituto Datafolha, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, 41% das mulheres entrevistadas já sofreram cantadas e comentários desrespeitosos na rua. 18% disseram que o assédio veio do próprio ambiente de trabalho. Quase 13% afirmaram terem sido assediadas fisicamente em transporte público. E cerca de 11% foram abordadas de maneira agressiva em festas. Um caso que envolve assédio sexual no trabalho ocorreu no Paraná. A denúncia chegou ao Ministério Público do Trabalho, que entrou com uma ação civil pública contra a empresa. Duas vigilantes contaram que o chefe tentou beijá-las na boca e enviou diversas mensagens obscenas pelo celular. Uma delas teria recebido um convite para sair.
Ambas comunicaram os fatos ao setor de reclamação da empresa. A empregadora disse que apurou as denúncias e que o chefe negou o assédio. Na ação civil pública, o MPT, além de pedir indenização por dano moral coletivo, recomendou que a empresa criasse, por meio da ouvidoria, um canal para receber e investigar denúncias de assédio. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, condenou a empresa de vigilância ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 150 mil. O regional considerou que houve omissão no caso de assédio sexual sofrido pelas duas empregadas. Os desembargadores entenderam que a empregadora deixou de zelar pela integridade física e moral das trabalhadoras. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, argumentou que a situação dizia respeito a apenas duas vigilantes e, por isso, não seria caso de danos morais à coletividade. Mas o relator na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, observou que a empresa tomou apenas o depoimento do empregado acusado de assédio no procedimento interno e que o sistema de reclamação da empresa não se mostrou eficaz. Quanto à questão do dano moral coletivo, o ministro explicou que a ofensa ultrapassa a esfera de interesse meramente particular do ser humano, por mais que a conduta atinja igualmente a esfera privada de indivíduos. É uma ação civil pública, que legitimado está o Ministério Público do Trabalho, porque trata de direitos individuais homogêneos, então na forma, conforme o artigo 81, parágrafo único 3 da Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, que deve ser aplicado subsidiariamente nesse caso, pode ser tutelado por meio de ação coletiva. O ministro Cláudio Brandão concordou com o relator e destacou a importância de se considerar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero na análise do caso, conforme estabelece a Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça. Aqui revela uma situação dos fatos narrados no processo de um ambiente bastante tóxico, em que se coisificava a mulher. E em temas como julgamento com perspectiva de gênero, presidente, é importante afirmar a liberdade da mulher, sexual inclusive, para reprimir, como nesse fato havia a repulsa, a comportamentos que são absolutamente danosos à personalidade da mulher. Diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida, o colegiado considerou razoável o valor fixado pelo regional e a decisão ficou mantida. A turma determinou ainda que os efeitos da condenação se estendam a todas as localidades e estabelecimentos da empresa. Ainda cabe recurso. Vamos fazer uma pausa rápida e depois do intervalo a gente continua falando sobre assédio sexual em uma entrevista com a juíza auxiliar da presidência do TST, Gabriela Lens. A gente volta já. Estamos de volta com a revista TST e, como falamos no bloco anterior, o assédio sexual ainda é frequente, inclusive no ambiente de trabalho. Pois é, Anderson, e sobre essa prática que precisa ser combatida, a repórter Michele Chiapa conversou com a juíza auxiliar da presidência do TST, Gabriela Lens de Lacerda. Vamos assistir. Olá, juíza Gabriela Lens de Lacerda, seja muito bem-vinda à revista TST e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante que é o assédio sexual. Juíza Gabriela, para iniciarmos o assunto, a gente sabe que o assédio sexual ele pode ser qualificado de diversas formas. Quais comportamentos caracterizam esse tipo de assédio no ambiente de trabalho? Bom, a gente não tem hoje na legislação brasileira um conceito do que é o assédio sexual nas relações de trabalho. O que a gente tem é o Código Penal, que traz o crime de assédio sexual, né, que é quando existe uma hierarquia entre o agressor e a vítima, e aí o que vai ser lido como assédio são essas condutas com conotação sexual. Mas claro que no ambiente de trabalho, esse conceito a gente vê ele de uma forma um pouco mais ampla, não tem essa necessidade da hierarquia no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, colegas que estão no mesmo nível, né, em nível de horizontalidade, logicamente,
condutas como convites reiterados para sair, ou uma série de elogios, comentários com relação à aparência física de forma reiterada, podem sim se caracterizar assédio, principalmente se causarem constrangimento, né? Porque eu acho que a dificuldade, o ponto do assédio é exatamente isso. A vítima não ter condições de reagir e fazer frente, né? Colocar limites àquela interação. E por isso que o Código Penal prevê uma gravidade maior quando tem uma relação de hierarquia, porque, logicamente, o consentimento acaba sendo muito mais mitigado, né? Muito mais difícil. Mas também entre colegas dentro do mesmo ambiente, a relação tem que ser pautada pelo respeito, né? Esse é o ponto. A luta efetiva contra o assédio sexual no local de trabalho exige uma maior atuação de instituições, empresas e do governo. Quais exemplos de experiências podem ser adotadas para que essa prática seja combatida? Bom, eu acho que o primeiro passo, né, que as instituições têm que ter é reconhecer que os ambientes de trabalho são ambientes onde é possível a ocorrência da violência. Então, assim, a prevenção é um ponto muito importante. Empresas que fazem, por exemplo, campanhas de sensibilização, que trazem esse tema para dentro da instituição para ser debatido, fazem formação, principalmente voltada para quem está nos cargos de gestores, são empresas que vão acabar tendo uma probabilidade menor de uma incidência de casos de violência e assédio. E além da prevenção, logicamente, é importante que quando isso aconteça, né, no ambiente de trabalho, as pessoas que integram aquela organização saibam, por exemplo, que existem canais de denúncia, que são canais confiáveis, que resguardam, né, que protegem a vítima que está fazendo aquela denúncia, que vão dar alguma resposta adequada. Então, quer dizer, a partir daquela denúncia é essencial que a gente tenha um fluxo para que se pense por que setores que vai passar. Não necessariamente esses casos, claro, o assédio sexual ele é bem mais violento, né, enfim, do que outras formas de violência. O assédio moral, por exemplo, muitas vezes vem com condutas um pouco mais sutis. Então, não necessariamente essas denúncias elas vão acabar numa punição, né? Mas é essencial que a instituição dê uma resposta e olhe para aquela questão que surgiu de forma a conseguir restabelecer o ambiente de trabalho saudável. Porque a violência, né, e o assédio, principalmente o assédio sexual, eles não surgem em qualquer ambiente, eles surgem normalmente em ambientes que já estão degradados, ambientes que não falam sobre isso, né, que não trazem para a discussão. Então, determinadas escolhas que a empresa tem no momento da sua organização são super importantes. Por exemplo, empresas que têm nesses cargos de gestão somente homens com o mesmo perfil, né, homens brancos, cis heteronormativos, que estão dentro de um padrão, né, de privilégio, que a gente tem privilégio no sentido de condição de vantagem dentro da sociedade. São empresas que muitas vezes não vão olhar para essas outras questões porque justamente não tem outros olhares. Então, a empresa olhar para quem está tomando as decisões políticas e pensar na necessidade de que seja um grupo diverso, né, que reflita a diversidade da sociedade, então tendo mulheres, pessoas negras, mulheres negras, pessoas da população LGBTQIAP+, vai também propiciar que esses outros temas sejam tratados com a importância que eles merecem, porque o assédio, principalmente o assédio sexual, ele tem um impacto desproporcional sobre as mulheres, né? As mulheres são as principais vítimas. E quais os danos o assédio sexual traz às vítimas? Bom, o assédio sexual traz danos diversos, né? Enfim, inclusive físicos, mentais, psicológicos. Mas eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente pensar, que o assédio sexual, ele não é um mal entendido, como muitas vezes a gente acha, né? Ah, mas foi só um comentário sobre aparência, ele foi só uma piadinha ou alguma coisa assim. Não, ele é um exercício de poder. Quando a gente diz, por exemplo, quando eu digo para ti, olha, você está muito bonita hoje, ou essa roupa te cai bem, isso é uma tentativa de construção de um lugar social da mulher que precisa estar sempre muito bonita hoje. Então, a mulher sabe que ela vai estar sendo vista, né, de forma constante.
E aí, o assédio sexual, principalmente em casos mais graves, ele vai excluir as mulheres do mundo do trabalho, ele vai ser motivo de afastamento por doenças previdenciárias, ele é uma forma que a gente mantém a estrutura de privilégio, de fato, como ela está hoje. Então, ele é super nocivo, né? Ele arruína carreiras, a gente vê isso nos processos muitas vezes, pessoas que tinham um perfil super... Né, que tu via, pensava assim, meu Deus, essa pessoa ia crescer na empresa e foi atravessada por essa situação de assédio sexual e simplesmente teve que abandonar a carreira. Então, é muito grave. Lembrando que quando o assédio sexual é comprovado, a empresa também pode ser responsabilizada. Quais as consequências nesses casos? Exatamente. A empresa, ela pode ser, a vítima de assédio sexual, ela pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, né, e aí receber todos os direitos aí decorrentes, além de uma indenização por danos morais. E a outra consequência que eu acho que é importante, né, que é sempre o que a gente deseja nesses casos de condenação, é que a empresa também olhe para si, né, quando ela criou um ambiente que propiciou o surgimento de um caso de assédio, que ela repense as suas práticas organizacionais, que ela pense formas de prevenir para que aquilo não ocorra mais. Juíza Gabriela Lens de Lacerda, muito obrigada pela participação no Revista TST. Eu que agradeço. Ótimos os esclarecimentos aí da juíza Gabriela Lens. E ainda sobre esse assunto, Luana, nós temos alguns dados aqui na nossa tela. Olha só a quantidade de processos que foram julgados na Justiça do Trabalho relacionados a assédio sexual durante o ano de 2022. Foram julgados em primeiro grau 3.322 casos. Em segundo grau foram julgados 2.084 casos e aqui no Tribunal Superior do Trabalho foram julgados 91 casos em 2022 relacionados a assédio sexual. Pois é, Anderson, e em 2023, até maio, foram julgados, em primeiro grau, 1.355 casos. Em segundo grau, 835 processos relacionados a assédio sexual e aqui no TST, 50 casos. E, embora os números chamem a atenção para a ocorrência de assédio sexual no ambiente de trabalho no Brasil, a gente sabe que o volume de casos é maior, uma vez que nem toda vítima denuncia ou recorre à justiça. Acompanhe agora outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST promoveu de 21 a 25 de agosto uma pauta temática para a conciliação de processos envolvendo a Petrobras. Foram realizadas 71 audiências, das quais 41 resultaram em acordo. O valor total negociado atingiu R$1,9 milhão. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou da abertura do seminário AGU e a Promoção do Trabalho Decente. Na solenidade, ele afirmou que para combater a desigualdade de forma eficaz, é preciso concentrar esforços na qualidade dos empregos que são criados. Pelo segundo ano consecutivo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho ficou em primeiro lugar no ranking da transparência do Poder Judiciário. A avaliação reuniu conselhos e tribunais superiores. O CSJT atendeu 98,95% dos itens avaliados pelo CNJ. Ouvidoras e ouvidores do Poder Judiciário estiveram no TST para a reunião ordinária da Rede Nacional de Ouvidorias. O encontro é semestral e está previsto em resolução do CNJ. O evento foi presidido pelo vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, e contou com a presença da Ouvidora Nacional da Mulher, ministra do TST, Maria Helena Malman. De 28 de agosto a 1º de setembro, a Justiça do Trabalho se mobilizou em todo o país para a Semana Nacional de Aprendizagem. A iniciativa é do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Foram realizadas diversas ações para estimular a inserção de jovens no mercado de trabalho como aprendizes, além de um mutirão nacional de julgamentos de processos sobre o assunto. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, o Cefast, deu início à terceira turma do curso de formação inicial
para atuação em gabinetes de ministros do TST. O curso, voltado para novos servidores e servidoras da Corte, ocorre entre os meses de agosto e outubro e é dividido em 3 módulos. Precisa haver esse conhecimento para que os servidores tenham minimamente a base necessária para que possam atuar nos gabinetes. Então, eles têm uma formação bastante ampla, embora seja, digamos assim, um pouco de cada recurso que eles irão lidar nos gabinetes a partir de então. O TST empossou 27 novas servidoras e servidores. Essa foi a 3ª etapa de convocação para analistas judiciários. Segundo o presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, o reforço no efetivo vai contribuir para a agilidade da resolução de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Sem dúvida, é fundamental. Nós estamos com um déficit muito grande de servidoras e servidores, analistas para os gabinetes, que agora já estão bem próximos da sua lotação ideal, e isso com certeza vai nos ajudar a sermos ainda mais céleres e produzirmos com qualidade, indo assim ao encontro do que espera a sociedade do nosso Tribunal da Justiça Social, uma justiça célere, de qualidade e humanizada. Bom, e com essas informações a gente fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente te espera na semana que vem. Tchau!